Deus. Por favor, tome seu lugar. Graça e paz, Ibage. Boa noite. Vocês estão conosco? Queridos, nós estamos chegando no final do mês de junho e a nossa série Cuidem uns dos Outros se encerra neste domingo, nesta celebração. Nós esperamos que você tenha sido muito abençoado nesse mês de junho, que Deus possa falar ao seu coração, como Ele já está falando nesta celebração. E nós estamos muito felizes, irmãos, porque domingo após domingo estamos experimentando Deus falar conosco. E a nossa oração é que Deus fale com você mais uma vez. Nessa noite, assim como foi pela manhã, nós vamos compartilhar essa palavra com os 3 pastores aqui presentes, pastor Marcos Davi e o nosso pastor Rafael. Esse sermão tem 3 mãos, tem 3 corações e tem 3 orações. E são orações para que Deus fale muito com você. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre a religião verdadeira. E nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, verso 27. Nós vamos dissecar este único versículo aqui nessa noite. Tiago capítulo 1, verso 27. O texto é o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra aberta, lida, e agora, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença para expor a Tua palavra. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, por este e nós pedimos que o Senhor fale profundamente conosco, assim como o Senhor falou pela manhã. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, carta de Tiago, capítulo 1, verso 27. No Novo Testamento, pelo menos 4 Tiagos são citados, mas o autor desta carta é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Este homem, ele vai se tornar o grande líder da igreja em Jerusalém. Eu digo a igreja universal, a sede mundial da igreja primitiva em Jerusalém. E aí, meu querido Micael, muito obrigado, Mica. E Tiago, gente, nós vamos perceber a proeminência da sua liderança lá em Atos capítulo 15, no primeiro grande concílio do cristianismo, onde a sua palavra, ela vai arrematar aquela reunião dos cristãos primitivos. Tiago, o autor desta carta, ele é o meio-irmão de Jesus, e ele está escrevendo esta carta num contexto que vai tornar evidente a partir das palavras das quais ele registrou. Tiago, essa produção que nós temos, que nós lemos aqui, é um dos primeiros textos do Novo Testamento. Tiago está em Jerusalém. O que ocorre naquele momento é que Estevão já foi martirizado. Estevão já foi assassinado pelos seus perseguidores. E a partir do martírio de Estevão, há uma grande dispersão entre os cristãos. Muitos cristãos saem de Jerusalém, primeiro para se proteger. E ao sair para se proteger, o evangelho de Jesus acaba sendo anunciado em muitos outros lugares. Mas Tiago, ele decide ficar em Jerusalém. Tiago fica no grande centro. Fica e se torna o grande líder dessa igreja. Então Tiago está falando num contexto onde a perseguição era uma realidade. Mas Tiago está falando também, e os irmãos sabem disso,
que Jerusalém, as periferias de Jerusalém, era uma realidade de miséria, de complexidade social, de fragilidade econômica. Soma-se a isso o fato desses homens confessarem Jesus como Salvador da vida deles, como Senhor de suas vidas. Esses homens, além deste contexto de perseguição, além desse contexto de miséria social, esses homens, eles eram marginalizados simplesmente por confessar Jesus como Senhor da vida deles. Então os cristãos que aceitavam a mensagem apostólica, que aceitavam Cristo como Senhor de suas vidas, eram pessoas, homens e mulheres, que estavam passíveis a todo tipo de vulnerabilidade, simplesmente porque estavam em Jerusalém e porque confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então Tiago, esse verso que nós acabamos de ler, é a grande síntese de toda a carta de Tiago. Todos os 5 capítulos estão de alguma forma resumidas nesse verso que nós acabamos de ler. Tiago é uma carta sensacional, porque dentro desse contexto, nós vamos perceber nos 5 capítulos um forte tom, uma forte ênfase na moralidade, na ética, na justiça, no cuidado com aqueles que estão vulneráveis, porque de fato era o contexto em que Tiago escreve essas palavras. Então esse verso que nós acabamos de ler, é a grande síntese da teologia de Tiago. Cuidar dos vulneráveis. Aqui ele cita os órfãos e as viúvas. O que vocês vão ver nessa noite é que esse verso, essa síntese da carta de Tiago, ela vai apontar para Jesus de Nazaré, mas também, através da vida desses homens de Deus, ela vai apresentar para nós o imperativo, o mandamento e o dever de cada cristão viver em pureza com as suas ações, mas também ter uma vida e um coração puro, porque essa pureza nas ações e esses corações puros evidenciam a verdadeira religião. Amém, queridos? Está claro? Então eu queria compartilhar com vocês o primeiro princípio que nós extraímos desse verso. E o primeiro princípio é: religião é conexão com Deus, e isso só é possível através de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. A primeira sentença que nós temos desse verso diz o seguinte: que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai. Essa é a primeira sentença. Veja que ao longo dos séculos, a partir do século 13, a palavra religião como nós a conhecemos, ela tem origem no latim. E a raiz do latim é a palavra religio. E a partir desta palavra, 2 tradições serão desenvolvidas. A primeira é aquela popular que todos nós conhecemos, que é a religare, que significa simplesmente religar, reconectar o ser humano com o Criador. Mas também há uma outra tradição da palavra relegere, que significa retomar aquilo que um dia foi perdido. Sabe o que é interessante nessas 2 tradições dessa palavra religião? É que ambas, gente, apontam para uma pessoa. É que ambas, o Cristo, ele atende às atribuições e às demandas das 2 tradições. Porque é somente por Jesus que nós somos religados e reconectados com Deus o Pai. E é somente por Cristo, por meio de Cristo, que nós retomamos aquilo que tínhamos perdido, que é a nossa relação profunda, sem impedimentos, sem desvios, com o Pai, com Deus que está nos céus. Então, queridos, a afirmação que Tiago está fazendo é que essa religião pura e verdadeira, ela só é admitida, ela só pode acontecer a partir de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém, gente? Não há nenhum outro. Ele é incomparável. Não há nenhum desvio, não há nenhuma outra via, não há nenhuma outra ideia, nenhuma outra filosofia, não há nenhum outro estilo de vida, não há regras, não há dogmas que pode te reconectar com Deus, somente Jesus, somente o Senhor Salvador de nossa vida.
É só por meio de Cristo é que nós somos religados, retomamos o que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Jesus de Nazaré é o único caminho para o céu. Amém, queridos? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele vai fazer uma das mais belas afirmações sobre si mesmo, quando ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E essa belíssima afirmação que Jesus faz dele mesmo, começa com a afirmação de que ele é o caminho, o único caminho para Deus, o Pai. Talvez você entrou aqui nessa noite, tentando de alguma forma conhecer a Deus, tentando de alguma forma retomar sua relação com Deus. Eu tenho para te dizer nessa noite, que é só por meio de Jesus que você vai conseguir isso. É só Ele que te coloca no caminho, porque Ele é o próprio caminho para Deus, o Pai. Amém, queridos? Essa palavra religião, que é mencionada nesse verso que nós acabamos de ler, a palavra grega traduzida por religião é treskeia. Treskeia. Sabe o que isso significa, gente? Prestação de culto, veneração, adoração. Tiago está nos ensinando nessa noite que religião pura e verdadeira é a religião que adora Jesus de Nazaré e mais nenhum. Uma vida de adorador, um estilo de vida de adoração exclusivo ao nosso Senhor Jesus. Essa é a religião verdadeira e pura e intocável. Queridos, em nome de Jesus, nós não adoramos tradições, nós não adoramos placas, nós não adoramos dogmas, nós adoramos uma pessoa, é o nosso Salvador Jesus de Nazaré. Somente Ele é digno de toda a honra, glória e louvor para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E nós cantaremos o Seu nome, como fizemos nesta manhã e como fizemos agora à noite. Cantaremos o nome de Jesus, até que Ele volte para nos buscar, aleluia. E eu queria encerrar a minha fala dizendo o seguinte: queridos, no Evangelho de João capítulo 4, o próprio Cristo vai falar para a mulher samaritana: esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe como eu queria aplicar isso nas nossas vidas nessa noite? Dizendo o seguinte: há momentos que nós temos que enfrentar na vida, há problemas que nós temos que enfrentar, mas eu queria dizer para você nessa noite, que quando você está no momento da tribulação, este é o momento da adoração também. Quando você está vivendo uma luta intensa, este é o momento de você adorar o Senhor. Quando tudo está difícil, escuro, nebuloso, onde o medo, a dúvida toma conta do nosso coração, este é o momento de adorarmos o Senhor Jesus. Porque é por meio da adoração é que nós viveremos esse religare, essa retomada pura, genuína, verdadeira. Porque o Senhor Jesus, mesmo nos nossos momentos difíceis, é nesses momentos, queridos, que a nossa alma entrega a maior e a melhor adoração a Jesus, amém? Em nome de Jesus, que a sua vida seja uma vida de completa adoração. Quer viver esta religião pura e verdadeira? Adore o Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, mesmo na tribulação. Queridos, eu queria saber cantar, tipo o Júnior Camargo, mas isso jamais vai acontecer. Então eu só posso citar músicas e canções que marcaram a minha vida. Se eu não me engano, foi Ronquinoli que cantou essa música, que ele diz assim, final da década de 90, quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Lhes chamou a cantar uma nova canção, a baixar a espada
e levantar um louvor. Cante ao Senhor com alegre som, crê somente a batalha é do Senhor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. O Senhor é vitorioso, Ele já venceu. Adore o Senhor Jesus em todo o tempo da sua vida, em nome de Jesus, amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos dizer juntos, amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui neste culto, nessa noite. Eu sou muito grato a Deus pelo que o Senhor já fez aqui de manhã. Quero agradecer a Ana pela tradução, que Deus use a vida dela. Obrigado por ter aceito o desafio. E os meus amigos pastores, que são tão especiais, que têm trazido a mensagem de Deus para cada um de nós, uma mensagem poderosa. Nós vamos meditar em alguns versículos da carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27. Apenas um versículo. Cuidem de quem? Cuidem dos órfãos e também das viúvas, porque esta é a verdadeira religião. Cuidem daqueles que estão angustiados. Vamos pensar o que significa, quem são as viúvas? São aquelas pessoas que já perderam suas famílias, perderam seus entes queridos. Nós precisamos cuidar dessas pessoas sempre. Precisamos cuidar da vida de cada uma delas. Tiago, ele diz, ele era irmão de Jesus e ele nos ensinou, vocês têm que se preocupar com aqueles que estão sozinhos. Vocês têm que se preocupar nos momentos de dificuldades. Às vezes tem pessoas que estão dos nossos lados e nós não percebemos. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, que estão precisando de paz, sentir a maravilhosa paz que o Senhor nos deu. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou de uma maneira profunda. Cuidem. O texto de Tiago também diz para nós cristãos, quando nós temos compaixão uns dos outros, isso significa a marca do povo de Deus. Quando nós demonstramos o amor, nós seguimos o exemplo de Jesus, seguimos aquilo que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos, ensinou para cada um de nós, nós demonstramos o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos se preocupar com aqueles que são mais pobres, com aqueles que são mais simples. Não importa, seja você rico, seja você pobre, nós precisamos estar focados no Senhor Jesus sempre. Precisamos cuidar uns dos outros. Por exemplo, eu mesmo que sou surdo, nós temos aqui também deficientes visuais, nós temos deficientes físicos, temos síndrome de Down, temos nossos irmãos também que são autistas. Nós temos tantas pessoas com tantas necessidades especiais e às vezes essas pessoas se sentem à parte da sociedade. Não, nós precisamos como igreja promover a inclusão aqui neste lugar. E eu percebo que aqui na IBAGE nós temos tido uma visão de inclusão. Deus tem aberto os nossos olhos. Nós temos percebido Deus fazer um mover aqui nesta igreja. Nós temos percebido que o que Deus quer valorizar aqui no nosso meio é o amor. Nós não podemos apagar o dom que o Senhor deu para cada um de nós. Precisamos cuidar, trabalhar na obra do Senhor. As pessoas também que estão lá fora, nós temos as viúvas que estão lá fora, elas precisam também ser alcançadas, elas precisam ter essas experiências com o Senhor. E assim, nós como igreja conseguimos evoluir, precisamos de atitude, de coragem. Jesus nos ensinou uma coisa mais importante. Vocês aprenderam com Jesus. E Jesus, ele nos ensinou que nós devemos cuidar um dos outros. E diga para o Senhor, Senhor, usa a minha vida para que eu possa cuidar daqueles que estão necessitados.
Porque às vezes nós percebemos que tem famílias que sofrem, que perderam, aqui no nosso meio, tem pessoas que perderam seus entes queridos também. E quando elas são abraçadas, elas podem sentir o amor. Isso é demonstrar o reino de Deus. Isso é trazer o reino de Deus aqui para a terra. E nós devemos cuidar de cada um, de uns dos outros, até a volta de Jesus. Até o dia que seremos ressuscitados por Ele. O Senhor Jesus, Ele tem visto cada um de nós. Ele vê aquele que está angustiado, aquele que sofre, aquele que persevera também. Deus tem visto cada um de nós. Nós não somos como escravos, não. Nós sofremos sim, mas nós temos a liberdade. E cada sofrimento nos traz experiências com o Senhor. Não se sinta sozinho nunca, meu querido. O Senhor Jesus está junto de você. O Senhor Jesus está dizendo agora, você é irmão da direita, irmão da esquerda. Tenha esperança, tenha esperança. Nós estaremos juntos com o Senhor no céu. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, eu não posso sondar o seu coração, mas o Senhor tem visto o seu coração de uma maneira tão linda e tem dado a cada um de vocês firmeza, perseverança, persevere até o fim. Lembrem-se o que Tiago disse para nós. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz nada, ele comete pecado. Isso é uma vergonha. Perdeu a oportunidade. Aquele que não faz nada, está perdendo a oportunidade de servir, de ser bênção. Atitude, igreja. Atitude, precisamos transformar o mundo, precisamos nos preocupar, o Senhor já nos deu, agora é hora de compartilhar, agora é hora de cuidar uns dos outros, de vivermos em união. Isso significa verdadeira religião, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, precisamos compartilhar de maneira profunda e especial. Nós somos filhos amados de Deus. Tiago ainda também continua nos ensinando que a fé sem obras, a fé que o Espírito Santo nos deu, mas se a gente não tem obras, ela não vale nada. A fé sem obras é morta. Não adianta. Nós precisamos que a fé e as obras andem juntas. Imaginem aquelas pessoas que estão ali sozinhas, precisando de ajuda. Como que nós vamos levar apenas somente o consolo? E precisamos também de boas obras. Aprendam o que Tiago escreveu. Aceitem o desafio de transformar. O Senhor já transformou a sua vida. Nós temos essa marca no nosso coração. E eu fico refletindo, eu fico pensando o que João disse no capítulo 14, no versículo 26. Eu tenho uma palavra. Jesus disse, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador. Coragem, igreja, coragem. Trabalhem, sirvam. Lembrem-se dos seus antepassados, lembre-se do que Jesus ensinou para os discípulos. Até os dias de hoje, essa palavra ainda continua valendo. Até os dias de hoje. E nós que estamos aqui, a igreja tem crescido, a nossa igreja tem crescido, isso é tão maravilhoso. Nós somos uma família de Deus, nós estamos aqui firmes. O Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, o Espírito Santo que nos ensina, aprendamos com o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Ensinem uns aos outros, trabalhem no serviço do Senhor. Não podemos parar, não podemos nos acomodar. Livre-se de toda apatia. Deixe Deus fazer o movimento, deixe o Espírito Santo agir na sua vida. O Senhor quer te usar sempre. O Espírito Santo também é o nosso Consolador.
Nós sabemos que nós passamos por um período difícil, que pessoas têm perdido famílias. Mas Deus está contemplando todas as famílias, e o Espírito Santo está aqui nos consolando. Eu não consigo explicar. O Espírito Santo tem trazido a paz, tem trazido a chama, tem ardido nos nossos corações. O Espírito Santo, Deus está junto de cada um de nós. Deus não está longe, não. O Senhor é aquele que está perto, e Ele está aqui nessa hora. O Senhor está do seu lado, cuidando de você. Isso é graça, e o Senhor quer derramar sobre nós a pura e a perfeita graça. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. É aquele que te auxilia nos momentos difíceis. Ele está aqui para te ajudar em todo momento. Amanhã, hoje, semana que vem, todo sempre. Na volta para sua casa, você não está sozinho. O Senhor, Ele vai com você para te auxiliar, para te ajudar no momento do seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos. O Senhor Jesus está cuidando de você todo o tempo. Isso é graça, isso é graça. Percebam, essa palavra que está no grego, parakletos, significa conselheiro, que significa ajudador, que está no nosso texto que nós lemos agora. Ontem eu tive um momento maravilhoso com os nossos irmãos mais velhos, e o Júnior preparou um momento tão especial para a gente, um momento sensorial. Nós surdos, nós junto com os irmãos mais idosos, foi tão maravilhoso aquele tempo de aprendizado. Eu senti o amor de Deus. Nós tivemos um espaço adaptado para os surdos, para a gente sentir o movimento das canções. Nós não ouvimos as canções, mas não tem problema. E os surdos ficaram tão felizes com aquele momento de sensorial, que nós podemos sentir o movimento das músicas, e os nossos irmãos idosos ali junto, adorando com a gente. Foi um momento tão diferente. Ali tinha também irmãs que eram viúvas, e elas estavam ali servindo. Os jovens estavam ali também servindo. Aqui na nossa igreja nós temos idosos, nós temos jovens também, e nós precisamos aprender uns com os outros, precisamos continuar trabalhando. Vocês que são mais velhos, parabéns, vamos dizer juntos, parabéns, louvado seja Deus, porque vocês estão aqui ainda. Cuidem dos nossos idosos, valorizem os nossos idosos, mostrem amor, mostrem empatia. Aprendam uns com os outros, e foi tão lindo nós vermos ali os nossos idosos tentando aprender a se comunicar com os surdos. O que Deus tem feito aqui na IBAGE, tem feito um movimento diferente. Eu sou grato a Deus. Que Deus abençoe, que essa igreja cresça cada dia mais para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. É de emocionar ver o que Deus realmente tem feito em nosso meio. E não faz muito tempo eu vi a Ana Cláudia desejosa de poder ser um instrumento de Deus nessa área de Libras. Eu me lembro de você na sala, e você desejosa de que Deus pudesse trazer esse ministério para a nossa comunidade. E hoje te ver interpretando, Ana, é muito emocionante, viu? Obrigado pela sua vida, da Giovana, da Mayra, de todos que interpretam. É precioso demais. Obrigado por sua vida, querido pastor. Obrigado. Sua chegada com a Lidiane e com o João para São José dos Campos e para a nossa igreja tem feito uma diferença muito grande. Obrigado, Márcio. A sua vinda para cá também tem sido uma bênção enorme, junto com a Joyce, junto com o Lucas.
e com a Carolzinha. A carta de Tiago também é uma denúncia. Tiago também é capaz de fazer denúncias sobre como a igreja, vivendo na sociedade, foi corrompida por ela. Ele denuncia a forma como se usa a língua para amaldiçoar o outro. Ele foi capaz de fazer uma denúncia sobre como usamos e nos permitimos ser descontrolados na ira. Tiago também fez uma denúncia sobre como a igreja, ela privilegia alguns em detrimento de outros. Ele disse: ei, vocês que dão os lugares para aqueles que têm riquezas e desprezam os mais pobres, colocando-os em lugares de desonra, Deus os punirá. A carta de Tiago também é uma denúncia sobre como nos permitimos ser corrompidos pelos valores da sociedade. E a sociedade, ela tem valores. E essa terceira fatia desse versículo, você não sabia que um versículo tinha tanto conteúdo, né? Apenas um versículo, como nós já aprendemos com o pastor Márcio e o pastor Rafael. E a expressão de Tiago em dizer que a gente deve se guardar da corrupção do mundo, guardar-se da influência deste mundo, diz respeito a isso. Por vivermos numa sociedade onde um quer devorar o outro, onde quem tem dinheiro tem mais privilégios, onde vale a todo custo você discriminar uma outra pessoa, saibam, há um Deus justo nos céus, e Tiago está revelando isso, que trará tudo à luz. Eu não sei como vocês lidam com todos os avisos ou as notícias que chegam tanto da internet quanto da televisão para vocês. Mas vocês devem guardar a sua mente, porque Deus conhece a sua mente. Você deve guardar os seus lábios, porque Deus ouve aquilo que você pronuncia. A forma como você julga o semelhante, seja com a mente, seja com os lábios. A forma como você despreza o próximo. Por isso, essa corrupção a qual Tiago está anunciando no versículo 27 do seu capítulo 1 da sua carta, é muito provavelmente a pureza que pastor Márcio mencionou no início, mas é uma pureza ativa, no sentido de, como disse o pastor Rafael, se eu sei que eu preciso fazer um bem, eu vou fazer. Se existe uma injustiça sendo cometida à minha frente, eu vou agir. E não é de hoje, eu sou pastor há 26 anos, não é de hoje que dos meus maiores pavores é acreditar que injustiças sejam cometidas dentro da igreja, debaixo dos meus olhos, e eu não esteja fazendo nada. Se a igreja é um recorte da sociedade, então é bem verdade que dominicalmente nós somos confrontados por Deus, para retornarmos a essa sociedade e de fato sermos sal e luz para ela, sermos agentes de transformação a partir do ambiente onde nós vivemos, no prédio onde moramos, na vila, no bairro, na escola onde estudamos. Eu disse pela manhã que a minha primeira surra que eu tomei, porque eu apanhei no 4º ano do primário, foi quando eu me deparei com um bullying que um amigo cadeirante estava sofrendo. E na defesa dele, acabei apanhando. Foi uma surra muito gostosa. Porque a gente foi parar na diretoria. E na diretoria eu expliquei que eu não podia me conter diante daquilo que estavam fazendo com o Denis, meu amigo. Tenho 54 anos. E até hoje eu não me esqueço do nome do Denis. E às vezes, outros Denis sofrem injustiça diante dos seus olhos e você não faz nada. E é isso que Tiago está denunciando. Que existem menos favorecidos muito perto de cada um de nós. E ao invés de defendê-los, ao invés de arriscar seja qual for a reputação que temos,
nós nos calamos. E quando nos calamos, as trevas avançam. Quando nos calamos, os valores da sociedade predominam. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, tão afirmado até agora nesse sermão, Ele é ousado em denunciar, dizendo, o maior deve servir o menor. O último vai ser o primeiro. Ele denuncia a inversão de valores que a sociedade tem nos enfiado goela abaixo. Vocês vão voltar para a casa de vocês e talvez haja injustiça na casa de vocês. Então, é como se Tiago estivesse dizendo, comece pela tua casa. Comece a erguer a tua voz contra a injustiça dentro da sua casa. Comece a denunciar aquilo que fere tanto o coração de Deus. Parece-me que pecado em Libras, eu vi um sinal, não é? É isso? Esse é o pecado, né? Então, às vezes nós pecamos contra Deus, ferimos o coração dEle. E às vezes nós fazemos isso no casamento. Ferimos o coração de Deus ao sermos injustos no casamento. Ferimos o coração de Deus ao sermos injustos na educação dos nossos filhos. Ferimos o coração de Deus ao tratarmos aquele malabarista do semáforo, o morador de rua que agora está se preparando para dormir debaixo de uma marquise. Nós ferimos o coração de Deus. E, irmãos, tem algo que eu odeio, é o pecado. Eu odeio o meu pecado. Durante o seminário, uma das aulas que eu tive de teologia bíblica com o pastor Arantes, João Arantes, ele dizia, o pecado ele é denunciado nas Escrituras para que nós tenhamos nojo dele. Porque quando nós admitimos um vínculo com um pecado, nós nos tornamos pecadores deliberados, pecamos sem consciência. E não pode ser assim. Eu preciso descobrir o descontrole em mim para trocá-lo, como disse o Júnior, pelo autocontrole que Deus nos dá pelo Espírito. Eu preciso trocar o orgulho em mim pela humildade em Cristo. E isso precisa ter consciência. Por isso, guardar-se da corrupção deste mundo, erguermos-nos para essa semana de enfrentamento e mudarmos os ambientes onde nós temos acesso, mudarmos os ambientes onde nós convivemos a partir da nossa casa. Eu acho que eu já contei para vocês, tinha acabado de pregar um sermão num domingo, e aí chego em casa, André me conta que o Arthur tinha feito algo errado. E naquela época nós tínhamos presenteado nossos filhos com aquela série do Buzz Lightyear. E agora, como é que você vai traduzir isso aí? O Buzz Lightyear, tinha o Woody, não é? Tinha a menina, que eu esqueci o nome agora, a Jessie, a Andrea lembra muito bem, tinha o Buzz Lightyear. E aí nós permitimos que ele se identificasse, escolhesse, e nós demos para cada um deles o personagem que eles se identificavam. E o Buzz Lightyear era o presente do Arthur. Então eu cheguei em casa, André falou, Arthur fez tal coisa. Falei, vou pegar o Buzz Lightyear dele. E foi lá, falei, filho, por que você fez isso? Você agora vai ficar sem o Buzz Lightyear por uma semana. Era aquilo que, de fato, atingiria o Arthur. E peguei, ele começou a chorar, e ele tinha ouvido o meu sermão na igreja. Aí ele aceitou aquilo, foi lá, pai, só uma coisa, fala filho, você pregou hoje, que Deus quando nos dá um presente, Ele não pega de volta. Inteligente, né? Você acha que o Bernardo não está entendendo? O Bernardo está entendendo tudo. Os nossos filhos, eles entendem tudo. Eu falei, filho, você está certo. Ele estava reivindicando uma injustiça. Não parece, mas ele estava dizendo para mim, dentro da minha casa, o que o Senhor fez, eu aceito, mas é injusto. E eu disse, você está certo. Fui lá, onde tinha colocado o Buzz Lightyear dele, peguei, filho, olha, então toma aqui. Aí eu fiquei pensando, mas tem algo, filho, que você ainda não recebeu e você está por receber, que é aquela possível viagem da escola.
Então, aquela escola, aquela viagem da escola que você ainda não recebeu, você não fará. Sabe o que ele disse para mim? Eu aceito. Ele entendeu. Isso não era injusto para ele, porque não era algo que ele tinha em mãos ainda. Vocês sabem que a gente convive com essas injustiças em graus muito maiores, né? Não sei se vocês leram, mas hoje é o dia do imigrante. Temos imigrantes aqui na igreja? Hoje, um imigrante? Tem? Que eu não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. Não temos... Ah, tem um imigrante lá. Sim, é o meu grande amigo Chu. Veio da China. É verdade. É o teu dia, amigo. Deus te abençoe. Tratar os imigrantes com dignidade é lei mosaica. E Jesus fez muito questão no texto que o David Portela, ele ministrou na hora dos dízimos e ofertas. E eu queria mostrar uma imagem para vocês. E eu encerro. Essas duas imagens correram o mundo essa semana. Essa talvez vocês nem colocaram os olhos. Mas essa aqui sim, alguns homens, no anseio de conhecer os destroços do Titanic, desceram a 3.000 metros, um pouco mais talvez, e morreram. E eu vi de todos os níveis de comentários acerca desses homens que morreram. E eu queria te dizer uma coisa, Deus vê tudo que você posta. E eu vi lá comentários do tipo, bem feito porque morreram. E eu fiquei imaginando, como é que uma pessoa pode detestar a vida do outro? Guarda os seus lábios, guarde os seus dedos de digitar em algum tipo de comentário que fira o coração de Deus, porque Deus é vida. Mas o que é interessante nesses dois eventos, então, aqui há uma tragédia. Milionários, bilionários morreram no que se podia convergir como um ato de lazer. Mas aqui também morreram pessoas. Da Líbia, essa embarcação tinha 750 pessoas e ela naufragou com pessoas tentando uma vida melhor da Líbia para a Grécia. Talvez você não viu essa notícia, mas foi essa semana. Para vocês terem uma ideia, aqui nessa parte de baixo estavam mais de 100 crianças. Morreram mais de 100 pessoas naquela catástrofe. Mas a mídia, por causa do valor da mídia, o valor que ela dá para a vida humana, ela falou mais daquela ali do que dessa. Se você digitar lá, tragédia com refugiados vindos da Líbia para a Grécia, só vai encontrar essa imagem. Só tem essa foto. Mas essa aqui tem centenas dela. Porque é a forma como uma sociedade valoriza a vida. E nós somos erguidos por Deus nessa sociedade para invertermos os valores que ela tem, para denunciarmos as injustiças. Então eu orei pelas famílias enlutadas, daqueles que praticando um lazer se perderam em alto mar, na profundeza do mar, e eu orei por esses que choram também, os seus entes queridos que morreram. Deus nos chamou para chorarmos por estes, e por estes também, mas tendo oportunidade para falarmos o que foi falado agora. Que Deus se importa. E eu não sei como é que você luta contra o racismo. Não sei se você é alguém ainda que contribui para o racismo. Não sei se você favorece o bullying. Eu não sei se você faz piadas de loira. Eu não sei se você faz piadas de uma pessoa que é obesa. Mas a verdade bíblica é uma só. Puro aos olhos de Deus é aquele que ama o seu semelhante e se importa com ele. E se importa para defendê-lo. E aí eu queria que nós cantássemos essa canção. Eu aprendi de manhã, usa-me, como é que é, G? Usa-me. Usa-me. Faz aí, irmão, usa-me. Porque você vai cantar isso daqui a pouco, quando for essa parte, você fala, Senhor, usa-me. Usa-me.
como um farol que brilha à noite, como eu quero ser usado da maneira. Ó, usa-me, Senhor, usa-me como um farol. Vamos colocar em pé. E à noite como ponte sobre as águas, como abrigo. Exalte, Bage. Para a gente daqui é lindo, né? É lindo ver vocês dizendo, usa-me, usa-me. Essa semana eu tenho certeza que eu vou falar isso muito para Ele. Senhor, usa-me, usa-me. Essa é a oração mais poderosa que nós podemos fazer. Senhor, usa-me. Usa-me, Pai, para a defesa dos que não têm boca para se defender. Usa-me, Senhor, para ser a voz dos que são calados na sociedade. Usa-me, Senhor. É a oração mais poderosa. Você se acha inútil? Deus quer usar você para reverter quadros. Diga para Ele, Senhor, usa-me, usa-me. Que noite maravilhosa. Fomos confortados e confrontados. Fomos encorajados por Deus. Pastor Márcio, Pastor Rafael, como fizemos pela manhã, a gente tem uma canção muito linda que a gente vai encerrar a noite, que é a exaltação de quem Deus é. Pode colocar aqui, vocês vão orar. A Ana está com o microfone aí, Ana? Você vai precisar interpretar essa oração, Ana. A gente vai cantar depois da oração do pastor Márcio e do pastor Rafael, Senhor, Tu és bom. De manhã eu falei outro cântico. Eu fiquei imaginando vocês puxando outro cântico, né? Meu, lá vem o pastor com outro cântico. Eu dou um trabalho para o Júnior, cadê o Júnior? Dou um trabalho para o Júnior. A gente vai cantar, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Mas depois da oração que o pastor Márcio vai fazer, e o pastor Rafael vai nos trazer a bênção apostólica. Aí com essa oração do pastor Rafael, da bênção, nós vamos encerrar a nossa noite, iniciar uma semana, cantando o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. O Senhor falou com você nessa noite? Então que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe. Eu estava pensando em confiscar uma ovelha da Carol, mas depois desse testemunho do Arthur eu vou repensar, né? A ovelhinha da Carol já estava sob custódia. Boa semana, queridos. Falar para a Carol me agradecer depois, né? Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela Tua palavra. Nós exaltamos o Teu santo nome pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nessa semana. Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração e na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santíssimo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Agora na nossa volta para casa, que o Senhor nos leve em paz e que vocês se lembrem de tudo que vocês aprenderam aqui. Compartilhe aquilo que vocês aprenderam nessa semana. Boa, vamos dizer juntos? Semana. Que Deus
abençoe. Que vocês continuem aprendendo sempre, evoluindo sempre para a glória de Deus. Deem as mãos. Ó Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus que estás nos céus. Que a Tua graça, Senhor, e a Tua paz e a união, Senhor, e a comunhão, a misericórdia, e o amor, e o poder tão profundo, o poder esteja com todos nós. Que a graça de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e o poder do Teu Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus até em Jerusalém. Que haja paz, que nós possamos transformar o mundo até que Jesus venha. Em nome de Jesus, amém. Seja honrado, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Celebramos as palmas.